Olá, bom dia, bonjour. Hoje é dia 1º de junho e eu gostaria de ler com vocês em Romanos capítulo 6 e verso 8. Romanos 6, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Paulo, escrevendo então aos Romanos, nesse capítulo 6, está respondendo as perguntas de certos irmãos dessa igreja, certos irmãos que pensam que porque a graça é abundante na nossa vida e o texto diz que quando o pecado cresce, a graça cresce ainda mais. Então a gente pode ter essa ideia falsa, louca, de que a gente pode fazer o que bem a gente quiser. Por quê? Porque a graça de qualquer forma vai abundar. Se a graça cresce, quando o pecado cresce muito mais, quando o pecado aparece, então a gente vai continuar pecando, como se pecar fosse uma coisa boa. Apenas uma desculpa, né, que a gente tem para não querer mudar de vida. Mas a gente percebe, lendo Romanos 6, que isso não é possível. Como a gente viu ontem, que nós morremos, Cristo morreu e nós morremos com ele. E no terceiro dia nós podemos ressuscitar. E se você já ressuscitou com Cristo, você não tem mais essa mentalidade de que você pode fazer o que você bem quiser. A gente percebe nesse texto que há uma diferença imensa, eterna, entre a ressurreição de Lázaro e a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Lázaro a gente poderia chamar de ressuscitamento, ressuscitação, não sei exatamente que palavra existe em português, mas de Jesus é diferente. Porque quando Jesus ressuscita, ele passa além da morte, do poder que a morte exerce sobre as pessoas, em todos os sentidos da palavra morte aqui. Ele conquista a morte e a morte não tem mais nenhum poder sobre ele. A morte ainda tinha poder sobre Lázaro. Ele ressuscitou, mas ele faleceu depois, uma segunda vez, coitado. Porque senão a gente saberia, né, que o Lázaro ainda está vivo. 2000 anos depois de sua ressurreição, ele continuaria vivo. E seria tão velho quanto a Galadriel, no Senhor dos Anéis. Que ela tem 3000 anos na história. Só que é uma história, uma ficção. E aqui a gente está falando de realidade. O Lázaro morreu de novo. Mas na ressurreição do Cristo, ele não morre nunca mais. E a gente lê um texto fascinante em Apocalipse, que quer dizer revelação de Jesus Cristo, e não o fim do mundo. Se você pensa que Apocalipse quer dizer fim do mundo, é porque você assiste muito filme de Hollywood. Porque não quer dizer isso, quer dizer revelação. Então, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E Jesus Cristo está se revelando às 7 igrejas da Ásia e a todas as igrejas do mundo, e ele diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. E no verso 18, ele diz, do capítulo 1, eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Tem gente até que acredita até hoje que quem tem a chave do inferno é Satanás, né? Satanás não tem chave de lugar nenhum, porque o inferno é uma prisão para ele. E você já viu o prisioneiro que tem chave da prisão? Quem tem a chave é Jesus. Quem tem todas as chaves é Jesus. Coloque isso uma vez por todas em sua cabeça e você vai ver que sua vida vai melhorar 100%. Quem tem o controle da sua vida é Jesus também, se você já entregou essa vida sua para Deus. Então, interessante aqui que ele vai associar, então, essa ressurreição do Cristo, que não morre mais, com a nossa ressurreição. Nós não estamos vivendo numa vida cristã que nos garante uma entrada no céu. Nós estamos vivendo uma vida de ressurreição. O Paulo, primeiro Jesus quando está falando para Nicodemos, diz que a vida que ele tem para oferecer para Nicodemos é uma vida do alto, é um novo nascimento, um nascimento do alto, na verdade, Jesus disse, que traduzimos como novo nascimento. É um nascimento do alto, ou seja, um nascimento de Deus. É uma outra realidade. É o nascimento do Espírito, inclusive, ele diz. E Paulo, então, surfando sobre a mesma onda de Jesus, vai dizer para os colossenses: vocês já nasceram do alto, então continuem buscando essa vida do alto.
A nossa vida aqui embaixo, cada dia que você acorda, cada dia que você vive, quando você vai para o trabalho, para a escola, até para a igreja, você está tirando a sua força do alto. Porque aqui de baixo não tem força alguma, né, minha gente? Vocês sabem disso. Porque a nossa vida agora está em Cristo. E ele está dizendo aqui no verso 9 do capítulo 6, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. A morte não tem domínio sobre ele. Está escrito. Cremos nisso, em nome de Jesus. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas vive para sempre e vive para Deus. O pecado não tem mais domínio sobre ele, nem a morte. O pecado nunca teve, na verdade. Mas a morte não pode tocá-lo nunca mais. Em Apocalipse, em determinadas línguas, como no inglês, em francês, ele diz em Apocalipse, je suis le vivant. Eu sou o vivo. Eu sou aquele que vive, ou seja, eu mesmo sou o que vive. Eu sou o vivente. Ele tem uma qualidade de vida eterna, que a morte não pode tocar. E mesmo vivendo um corpo humano, quando ele morre, a morte não tem poder sobre ele. Você vai ver isso no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro prega no dia de Pentecostes. Inclusive, hoje é segunda-feira de Pentecostes aqui na França. O domingo foi o domingo, mas na França, hoje é feriado, imagina. Hoje é feriado aqui na França de Pentecostes. No dia de Pentecostes, daquela festa judaica em Jerusalém, Pedro diz que a morte, era impossível que a morte pudesse reter o Cristo. Impossível, porque como a morte pode reter a vida eterna? Jesus ressuscitou. E nós, então, nessa história toda, nós podemos viver uma vida de ressurreição. Agora mesmo, hoje. Esse corpo vai morrer um dia, e Deus vai ressuscitá-lo no último dia. Mas aqui estamos falando de uma ressurreição agora, em Cristo, uma nova vida em Cristo, uma vida de ressurreição. A nossa vida não deve ser mais dominada pelo pecado e pela morte, mas pela vida de Cristo em nós. Mas isso só depende de cada um de nós. Não do nosso esforço, mas da nossa fé. Ó, que lindo, né? Da nossa fé. Preciso colocar isso no Facebook hoje. Você depende inteiramente de Jesus. Sem mim, Jesus disse, você não pode fazer coisa alguma. Ou seja, você não pode viver. Que Deus te abençoe. Viva com Cristo.